Você já percebeu que existem pessoas que mesmo que dizem que crê, que busca, diz que estão dentro da igreja, mas espiritualmente estão cada vez mais longe de Deus? Pessoas que até cantam, que congregam, que dizem que acreditam, mas que no fundo perderam a comunhão, perderam a sensibilidade espiritual, perderam a fome pela presença de Deus. E talvez o mais assustador é que muitas delas nem perceberam isso ainda, porque o afastamento de Deus quase nunca acontece de uma vez. Ele acontece aos poucos, silenciosamente, dia após dia. Hoje eu quero falar sobre 5 coisas que têm afastado muitos cristãos da presença de Deus. E enquanto você ouve esta mensagem, peça ao Espírito Santo para revelar o que precisa mudar dentro de você, porque ainda dá tempo de voltar, ainda dá tempo de reacender a chama, ainda dá tempo de restaurar sua vida espiritual. A primeira coisa que afasta muitos cristãos de Deus são os pecados escondidos. Muitos chamam de pequenos pecados. Acham que não tem muito a ver. Muita gente começou a considerar normal que são mentiras, que muitas das vezes são inocentes, olhares que de certa forma é impuro, fofoquinhas, palavras maldosas, falta de honra, falta de perdão, um orgulho, o desejo de levar vantagem em tudo, sem se preocupar com quem está ao nosso lado. Coisas que até parecem pequenas, mas que vão endurecendo o coração lentamente. A Bíblia diz em Cantares, capítulo 2, versículo 15: apanhai-nos as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas. Perceba, não são apenas os grandes pecados que destroem uma vida espiritual. As pequenas também afastam o homem de Deus. O pecado tira a sensibilidade espiritual, a oração perde força, a vontade de buscar a Deus diminui, a consciência começa a ficar cauterizada e o mais perigoso é quando a pessoa começa a justificar aquilo que Deus já condenou. Tem gente querendo presença, sem renúncia. Tem gente querendo ter intimidade com Deus, mas não quer abandonar hábitos que entristecem o Espírito Santo. E sabe o que fazer para isso não destruir sua comunhão? Pare de negociar com aquilo que Deus já mandou abandonar. Confesse, se arrependa, corte o mal pela raiz, porque pecado alimentado hoje vira prisão amanhã. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus não rejeita um coração arrependido. A segunda coisa que afasta muitos cristãos é a falta de vida espiritual diária. Muitos querem ouvir Deus, mas nunca param para escutá-lo. Querem crescimento espiritual, mas não têm constância. Oram só quando estão desesperados. Leem a Bíblia de vez em quando, buscam a Deus apenas no culto, mas relacionamento não se constrói com encontros ocasionais. Ninguém, exatamente ninguém, mantém intimidade sem presença. Jesus disse em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A falta de oração enfraquece a alma, a falta da palavra enfraquece a mente, a falta de comunhão enfraquece o espírito. Então qualquer luta derruba a pessoa, qualquer problema faz pensar em desistir, porque ela está tentando vencer batalhas espirituais, sem fortalecimento espiritual. E como evitar isso? Crie disciplina espiritual, mesmo sem vontade, ore, mesmo cansado, leia a Bíblia, mesmo ocupado, separe tempo para Deus, porque quem alimenta o espírito vence a carne.
Talvez você não consiga começar com 1 hora de oração, mas comece com sinceridade. Deus honra a constância. E antes de continuar, se essa mensagem já está falando com você, se inscreve no canal. Há muitas pessoas precisando voltar para a presença de Deus. Então compartilha essa mensagem para que possa alcançar mais pessoas que estão necessitando, que espiritualmente se encontram frios. A terceira coisa que afasta muitos cristãos de Deus é viver distraído com este mundo. Hoje, o inimigo não precisa fazer muita gente negar Jesus. Basta mantê-las distraídas. Distraídas com redes sociais, com entretenimento excessivo, com preocupações, com ansiedade, com a busca incessante por dinheiro e status. E aos poucos, Deus vai ficando em segundo plano. A pessoa não percebe, mas tudo ocupa espaço no coração dela, menos a presença de Deus. Jesus falou sobre isso em Mateus 6:21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O problema não é trabalhar, não é estudar. O problema não é crescer na vida. O problema é quando as coisas materiais se tornam prioridade. E Deus, em meio a tudo isso, vira apenas um detalhe da rotina. Não tem mais impacto. Tem gente que passa horas no celular, mas não consegue passar 10 minutos em oração. Tem tempo para tudo, menos para Deus. E como vencer isso? Você precisa reorganizar suas prioridades. Coloque Deus no centro novamente. Separe tempo para a presença. Desligue as distrações. Aprenda a ficar em silêncio diante do Senhor. Nem toda distração parece pecado, mas muitas delas afastam você daquilo que realmente importa. A quarta coisa que afasta muitos cristãos é a falta de vigilância espiritual. Muita gente pensa, isso nunca vai acontecer comigo. Eu sou forte, eu consigo controlar. E é exatamente aí que começa a queda. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Nenhuma queda acontece de repente. Primeiro a pessoa para de vigiar, depois começa a brincar com aquilo que antes evitava. E então o coração vai se afastando lentamente. Sansão não caiu no dia em que perdeu força. Ele caiu muito antes, quando começou a ignorar os avisos de Deus. Pedro, ele não negou Jesus apenas no momento do galo cantar. A queda começou quando ele deixou de vigiar. E como impedir isso? Proteja a sua mente. Proteja seus olhos. Tenha cuidado com as suas amizades. Proteja-se do seu ambiente em que você vive. Nem todo lugar combina com sua fé. Nem toda companhia fortalece sua caminhada com Deus. Quem quer permanecer firme, precisa viver em vigilância. E a quinta coisa que afasta muitos cristãos de Deus é deixar o coração esfriar. Esse talvez seja o perigo mais silencioso, porque o esfriamento espiritual não faz barulho. A pessoa continua indo à igreja, mas sem paixão. Continua cantando, mas não tem entrega. Continua ouvindo a palavra de Deus, mas não tem transformação. E aos poucos, a presença de Deus deixa de ser prioridade. Apocalipse 2, versículo 4 diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Talvez hoje existam pessoas assistindo este vídeo que se lembram de quando tinham mais fome de Deus, que tinham mais sede da palavra, que desejavam orar com intensidade, quando sentiam alegria na presença do Senhor, quando tinham prazer na busca, mas algo aconteceu no caminho. As lutas vieram, as distrações aumentaram, o pecado entrou e o coração esfriou. Mas hoje, Deus está chamando você de volta. Volta para a presença, volta para a oração,
Volta para o altar. Volte para o primeiro amor, porque ainda existe esperança para quem decide retornar. E eu quero terminar esta mensagem te dizendo algo muito sério. Não permita que nada neste mundo valha mais do que a sua comunhão com Deus. Nenhum prazer, nenhuma distração, nenhum pecado escondido, nenhuma conquista material. Nada disso. Não permita que impeça a sua comunhão com Deus. No final, o que realmente importa é permanecer na presença do Senhor. Jesus está voltando e este não é o tempo de brincar com a vida espiritual. É tempo de despertar, é tempo de se posicionar, é tempo de voltar para Deus de verdade. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu quero me aproximar de Deus. E mais uma vez, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra. Seja um amigo, um irmão, uma irmã, seus pais, seus filhos. Compartilha. Que Deus abençoe a sua vida.